quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor essa noite. E agradecer a Deus por essa oportunidade, não de estar aqui em cima deste altar, mas do Senhor permitir com que eu adentre a casa dele, que eu possa cultuar com os irmãos essa noite, e que eu possa receber de Deus a bondade e a benevolência do Senhor essa noite. Amém? Honro o meu pastor, a minha pastora Catiane, por confiar, essa oportunidade. Já vi nesse altar grandes homens e mulheres ministrando a palavra do Senhor, e por todas as vezes eu fui edificada. E no decorrer desses dias, eu vim falando com o Senhor que Ele derrame a graça dEle sobre a minha vida neste lugar, e que as palavras que saírem dos meus lábios venham para edificar a igreja dEle essa noite. Amém? Na terça-feira eu estive ali com as irmãs, e o Senhor me trouxe uma palavra, e o Senhor me deu até um título, que diz: um soldado não vence uma guerra sozinho. Isso foi de terça-feira. Hoje o Senhor fala comigo o poder da oração, pastor. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas 7:14, que diz assim: a glória de Deus aparece. Como tema, no 14 ele tem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15 ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Esse trecho desse texto é uma resposta para Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi. O Senhor havia falado com o rei Davi que ele precisava de um templo de adoração. E esse templo de adoração, ele foi construído pelo rei Salomão quando ele assumiu o reinado. A palavra de Deus diz que tudo foi preparado da melhor qualidade naquele templo. As melhores ofertas. O Senhor diz que Salomão, ele tinha da maior sabedoria para administrar, arquitetar a construção desse templo. Tudo foi minuciosamente preparado, selecionado para o Senhor. E quando findou a construção desse templo, Salomão, a palavra do Senhor diz que ele ofereceu um holocausto para o Senhor. A palavra diz que ele deixou no meio do templo um altar. Nesse altar ele fez ofertas ao Senhor, aquele povo colocou ofertas ao Senhor naquele lugar. E Salomão começou a orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo templo, por todas as coisas que o Senhor tinha feito. E aí ele começou a apresentar o povo de Israel: ah, Senhor, olha, que o Senhor venha com bondade e benevolência com o teu povo. Se o seu povo vier pecar contra o Senhor, se vier olhar para trás, se vier tropeçar, Senhor, venha com bondade, venha com justiça sobre o teu povo. Ah, Senhor, se as pragas vierem, se as chuvas cessarem, Senhor Deus, se o mal vier sobre o povo de Israel, Senhor, olha, intercedo por eles, perdoa as causas, Senhor, cura se for a necessidade de uma enfermidade. É o teu povo, é o teu templo, este lugar é de adoração ao Senhor, Salomão orando ao Senhor,
agradecendo a Deus e santificando aquele lugar como um lugar de adoração. E aí diz a palavra do Senhor que quando ele terminou de falar com o Senhor, o povo começou a adorar o Senhor, o povo começou a adorar o Senhor, o povo começou a adorar o Senhor, e diz a palavra que veio do céu fogo sobre aquele lugar, que queimou o holocausto que estava naquele lugar, que a glória do Senhor se manifestou dentro daquele templo, que a festividade durou por alguns dias, as pessoas sentiram a glória do Senhor, as pessoas sentiram a presença do Senhor naquele lugar, através da oração do rei Salomão. E aí eu falei: Senhor, que coisa gostosa de se saber, que se nós orarmos, o Senhor desce com fogo. Se nós orarmos, o Senhor nos responde. E eu falei: que coisa gloriosa. E aí, no findar dessa movimentação, dessa glória, foi Salomão para os seus aposentos, e a palavra do Senhor diz que o Senhor veio falar com Salomão. E aí o Senhor falou exatamente, tiraram da tela, né? Lá no livro de Crônicas 7:14. Eu vou iniciar do 12, que diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Meu Deus, que honra! O acesso para Cristo é oração, e Ele vem de encontro à tua vida, com resposta. A palavra está nos garantindo que o Senhor veio de encontro a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a tua oração a respeito do povo. E ele segue: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No 15 o Senhor diz: agora estarão abertos os meus ouvidos agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Se o meu povo que clama pelo meu nome se converter dos teus maus caminhos, o Senhor fala que Ele ouve do alto céu e manda socorro, manda resgate, Ele sara a sua ferida, Ele entra na tua causa, Ele trabalha ao teu favor. É o que ele está falando com o rei Salomão. A Bíblia diz que Salomão era um homem extremamente sábio, mas ele já tinha experiências passadas lá com o rei Davi, que foi um grande homem, mas vacilou na presença de Deus. Ele deu umas tropeçadas, foi envergonhado por muitas vezes. Então Salomão sabia que a estrutura da carne é de pecar, é de fracassar, é de olhar para trás. Quando Salomão começou a interceder por esse povo, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, ele já sabia que seria possível que lá para frente, alguém ia tropeçar, alguém ia se enganar, olhar para trás. O Salomão já começou a interceder. E o Senhor respondeu com a bondade dele: olha, meu filho, ouvi a tua oração, e se porventura vier mal sobre o povo, e se esse povo que é meu, eu sou o Senhor desse povo, olhar para mim e se arrepender, e orar e se humilhar, eu mudarei a sorte deles.
Senhor já deixou ali a garantia de que se tivesse errado ele faria dar certo, porque Ele é fiel para o povo dele. E aí o Senhor foi me trazendo várias outras situações dentro da Bíblia sobre oração. Sobre quando o povo se coloca em oração e humilhação, em redenção à presença do Senhor, o quanto é grandioso a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você sabe que a rainha Esther também foi uma mulher de oração. A palavra diz lá no livro de Esther que ela ficou por 3 dias sem comer, em oração, não só ela, mas o povo dela. Ela chamou o povo dela e falou assim: olha, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos descer em oração, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, para que venha a resolução da nossa causa. E aquele povo entrou em oração, entrou em consagração para o Senhor, e o Senhor veio com a vitória sobre o povo. Estava decretado uma derrota, estava decretado sobre o povo de Esther a morte. Mas Deus, através da oração daquela mulher, daquele povo, a palavra diz que ela se vestiu de saco, mostrando-se humilhada, mostrando-se que ela é nada, se reduzindo a nada, que ela estava renunciando ao lugar que ela tinha, às honras que ela tinha, ela estava renunciando, porque o que ela queria é que o povo dela fosse salvo. E o Senhor honrou a oração daquela mulher, o Senhor deu vitória para aquele povo. Outra situação que o Senhor me traz é quando Pedro foi preso, porque estava pregoando a palavra do Senhor. A palavra diz que existia um povo reunido orando por ele. E certa noite veio um anjo dentro da prisão que ele estava. A palavra fala que ali as correntes se abriram. Ei Pedro, levanta, põe as tuas sandálias, veste a tua capa, sai para fora. Por quê? Porque existia um povo orando, intercedendo pela vida de Pedro. Ele não sabia, mas tinha um povo orando. Tinha um povo se apresentando ao Senhor, intercedendo pela vida dele. Não existe nada que o Senhor não faça através da oração. De olhar e se converter dos teus maus caminhos, do que está te afastando da presença do Senhor. O Senhor disse: se você orar, se converter dos seus maus caminhos, Ele manda fogo do céu. É muita graça. É muita graça. Quando o Senhor respondeu, quando o Senhor mandou fogo, ficaram por dias sentindo a graça do Senhor naquele lugar. Não foi alguns minutos, não foi algumas horas, mas foram dias sentindo a graça do Senhor. Neemias foi um homem que se prontificou a fazer a obra do Senhor. Mas antes dele ir, a palavra fala que ele ficou 40 dias orando e jejuando, para que o Senhor conduzisse ele a dar resultado, e deu resultado. Os muros foram erguidos, o povo foi restaurado, mas foi a oração. Foi a oração que ele fez para Deus, reconhecendo que o Senhor tudo pode, tudo vê. Não existe outra maneira de atrair o Senhor se não for a oração. Não existe outra maneira de você ser avivado, se você ser cheio, se você for renovar, sem a oração, sem a humilhação diante da presença do Senhor. E o Senhor fala que é eu e você que temos que orar. Talvez eu esteja hoje como Esther, talvez eu esteja hoje como Neemias, talvez eu seja Pedro essa noite. Talvez eu esteja aqui como Salomão,
todos esses personagens, eles têm em comum a oração, a humilhação, a rendição diante do Senhor, o reconhecimento que só Ele pode. Eles deixaram para trás o seu cargo, o seu ouro, a sua autoridade, a tua posição, para reconhecer que o Senhor é Deus, e que tudo que eles têm, tudo que eles possuem vem dEle. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem do Senhor. E Ele tem mais para te dar, mas você tem que descer, tem que orar, tem que levantar um povo em oração, tem que levantar um povo em consagração, se humilhar diante do Senhor, para que Ele possa mandar fogo do céu sobre a tua vida, para que Ele possa mandar sobre esta igreja o avivamento, para que Ele possa mandar nesta igreja algo extraordinário. E o Senhor fala aqui que não é a sua oração cotidiana, não é o seu devocional pela manhã que Ele está falando, não é a sua oração da tarde, a hora que você vai fazer suas refeições. Senhor, abençoa aqui o meu alimento, amém. Não é dessa oração que o Senhor está falando. Isso é minha obrigação e é sua obrigação, de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos traz. Mas o Senhor está nos chamando a atenção para uma oração de humilhação, de reconhecimento, que você não vai dar um passo à frente se Ele não estiver com você. É uma oração de chamando a atenção. Eu tenho mais, mas vocês têm que se converter dos seus maus caminhos. Tem que olhar no seu tropeço. Se arrepende, porque eu quero descer glórias aqui neste lugar. Eu quero derramar um avivamento nesta casa. Neemias, quando orou ao Senhor, ele estava orando sozinho, e ele achou que ele ia para a guerra sozinho. Mas a palavra diz que o Senhor separou parte de um exército para acompanhá-lo nessa luta. E o Senhor deu um exército para você, pastor. Ele diz que o Senhor não está sozinho. Existe um exército com o Senhor. O Senhor está como general desta igreja. Coloca os teus obreiros para orar. Coloca os teus obreiros para orar. O Senhor vai avivar a tua casa. O Senhor vai renovar. E vai cumprir a promessa que Ele te fez. Nada vai voltar. Nada vai ficar parado. Mas precisa orar. Precisa buscar de Deus. Não sozinho. Neemias não foi sozinho. Ele foi com um exército. E esse exército juntou com mais outro exército. E houve a restauração daquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. O rei Ezequias recebeu um decreto. Olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque já chegou o seu tempo. Já chegou alguma notícia assim na sua vida? Alguém já chegou com essa notícia? Não tem mais jeito. Agora já era. Não adianta mais. Pode arrumar tudo aí, Está contado os dias. Foi essa notícia que o rei Ezequias recebeu. O que ele fez? Chorou? A palavra diz que ele deu as costas para a parede, olhou para a parede e chorou diante do Senhor. Ele se apresentou para o Senhor aquebrantado, destruído, se humilhando diante do Senhor. E antes que ele findasse a oração, o Senhor já veio com resposta. Ezequias,
O Senhor diz que está acrescentando mais dias, 15 anos de vida sobre a tua vida. A oração. O segredo é a oração. O segredo é a oração. O segredo é o reconhecimento de que Deus pode. Às vezes nós queremos colocar a nossa vontade à frente. Às vezes nós queremos agir com o nosso pensamento, com o nosso conhecimento. E Deus está dizendo não, é com o meu. Eu sei o melhor, eu sei a melhor forma, o melhor caminho. E eu estou te direcionando para a oração. O Senhor fala: se o meu povo clamar por mim, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O Senhor nos garante: eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu sararei a sua terra, eu transformarei a sua vida, eu consumirei o mal que há na tua vida. Nada pode ser impedido através da oração. Pedro, quando estava ali na prisão, ele estava distante daquele povo. Às vezes nós oramos aqui, mas Deus está trabalhando lá na minha casa, né? Eu estou orando aqui, diante do Senhor, e o Senhor está lá em outra cidade, outro país, está em lugares que eu não posso entrar, está falando com quem eu não posso falar, mas através da oração, Ele está dando graça. E o Senhor abençoou. Se o meu povo orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. O que faz o Senhor olhar para mim e para você é a nossa oração. É a nossa humilhação diante dEle. É a gente se apresentar para Deus. Salomão apresentou esse povo para Deus já como um povo pecador. Ele não ficou colocando máscaras. É um povo bonzinho, Senhor. Ah, Senhor, o homem é tão bonzinho. Não, ele falou: ó, Senhor, pode ser que aconteça, porque nós somos falhos. Eu já falei, Salomão também falhou. Ele tinha muita sabedoria, mas ele é um cara que falhou também com Cristo. O próprio pai dele falhou com Cristo. O que dirá eu e você? O que dirá eu e você? Mas se a gente entrar na presença do Senhor, falando: Senhor, olha, eu reconheço que as minhas vestes ainda precisam ser mais limpas, que eu preciso buscar mais santidade, que eu preciso andar em caminhos retos, que eu preciso olhar com um olhar do Senhor sobre algumas coisas. Se apresenta para o Senhor como você é de verdade. Entra na presença do Senhor e fala como Ele é, como que você é diante do Senhor. Mefibosete, quando estava naquela escuridão, naquele lugar horrível, que o rei Davi chegou lá para buscar ele se apresentou do jeito que ele estava. Ele não foi trocar as suas vestes, ele não foi arrumar um cabelo, ele não foi se mascarar, não. O rei Davi chamou, ele se prontificou: eis-me aqui, Senhor. Ele estava fedido, sujo, fome, com aparência horrorosa. E o rei Davi fez o quê? A partir de hoje você vai sentar na minha mesa.
A partir de hoje, você vai comer o que eu comer, você vai beber o que eu beber, e todos esses que estão aí serão seus servos. Nós temos que nos apresentar assim para Deus, com sinceridade de alma, com sinceridade, com aquebrantamento de coração. Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, por onde eu ando, o que eu vejo, o que eu falo. Tenho sentado em rodas de escarnecedores. Se apresenta para Deus com verdade. Salomão se apresentou para este povo, apresentou este povo para Deus com verdade. Senhor, pode ser que aconteça, que eles vacilem e que o mal venha sobre a vida deles, que o gafanhoto venha, a seca, que eles não tenham uma boa colheita, que há desolação, que pode ser que tenha as famílias destruídas, enfermidades sem cura. Pode ser, Deus, mas eu rogo a Ti, Senhor, a Tua bondade para com esse povo, que se houver, o Senhor atende, ajuda eles, porque o Senhor sabe dos pensamentos que tem o coração de cada homem. E o Senhor mandou fogo naquele lugar, e se alegraram, se encheram do Senhor, se encheram, se transbordaram do Senhor naquele lugar. Quando é à noite, o Senhor visita, vem falar com Salomão. Salomão, eu ouvi a tua oração. E se porventura esse povo, que é o meu povo, que é o povo que você está liderando, vacilar, tropeçar, mas se eles se arrependerem, se eles clamarem a mim, Salomão, o que eu posso fazer a não ser ouvir e responder do céu, e ajudá-los, e sará-los, e reconstruir, e libertar, e curar? O Senhor fala dessa forma essa noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Ele ouve do céu. Eu não sei qual foi o clamor que você entrou aqui essa noite. Não sei como é que você entrou aqui essa noite. Não sei como é que você saiu, como é que, de onde você veio, qual é a bagagem que você trouxe essa noite para esse lugar. Mas o Senhor fala: se o meu povo clamar a mim, eu responderei. Pode ser que Ele te responda com livramento igual Ele deu para Esther. Pode ser que Ele te responda como fogo, com glória, com renovo, com batismo no Espírito Santo, com dons espirituais. Pode ser que Ele faça isso. Pode ser que Ele venha como Neemias, levantando muros, restaurando vidas. Pode ser. Pode ser que Ele faça como Pedro, a igreja orando, intercedendo. A palavra diz que as correntes caíram das mãos deles, saíram dos teus pés. As portas se abriu e Pedro foi embora. Os guardas que estavam ali nem viu nada acontecer. O inimigo nem vai ver. Ele nem vai ver a hora que Deus abrir a porta para você. A hora que as correntes caírem, você vai sair da prisão. Mas se você orar, se você orar, se eu orar, a porta abre. Se eu orar, a cura vem. Se eu orar, a restauração no meu lar acontece. Se eu me converter dos meus erros, dos meus maus caminhos, a glória do Senhor vai encher a minha vida, vai encher a tua casa, vai encher os teus filhos, a tua parentela. Eles serão impactados e tocados com a glória do Senhor. Serão cheios da glória do Senhor.
Sejam cheios da glória do Senhor. Busquem ao Senhor. Orem ao Senhor. Mas uma oração sincera e verdadeira. Você não pode confessar nada para mim, porque eu também sou falha. Pode ser que eu fique te julgando. Mas para Deus, você pode entrar com sinceridade. Você pode falar quem você é, quem eu sou, o que eu sinto. Fala com Ele. Você vai ver Ele te encher. Você vai ver o fogo dele descer. O holocausto, a oferta que você está entregando para o Senhor, Ele vai receber. E as coisas vão começar a acontecer. Talvez você tenha que entrar no propósito de Esther, orar e jejuar por 3 dias. Talvez você tenha que entrar no propósito de Neemias, 40 dias de oração e jejum. Eu não sei como é que você tem que se chegar ao Senhor, mas se achegue ao Senhor. A palavra diz que nós nos achegaremos ao Senhor e o Senhor se achega a nós. Ele vai responder o teu clamor. Ele vai responder o meu clamor. Viveremos algo novo do Senhor. Viveremos um tempo novo. Viveremos coisas extraordinárias. Os meus olhos não podem ver. Se eu olhar ao meu redor, eu não consigo enxergar, porque a situação está embaraçosa. Mas o Senhor disse: o meu povo clamar. Eu vou clamar. Ele já me deu a chave. Minha filha, é só você clamar. Clama a mim. Clama a mim. Se converta dos seus maus caminhos. Não estou falando que você está em pecado, não, viu, irmão? Não. Mas tem coisas que nos afastam da presença do Senhor. Nos impede de clamar ao Senhor com sinceridade. Nos impede de nos apresentar ao Senhor com sinceridade, igual Salomão fez. Senhor, esse povo pode errar talvez, mas perdoa eles. Lá no capítulo 6, no verso 30, Salomão diz: então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o coração. Deus conhece o teu coração, o teu pensamento. Ele conhece. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Só o Senhor conhece. E você tem que se apresentar diante de Deus, clamando ao Senhor com a sinceridade e sabendo que Ele te conhece. Mesmo que você não confesse, Ele te conhece. E essa noite é isso que o Senhor fala comigo neste lugar. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, oh meu Deus, aquebrando os corações, abre a visão, dá o entendimento. Oh Senhor, que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor, para que nossa terra seja sarada, para que situações adversas sejam transformadas através da sua glória, e que nós venhamos viver, Senhor, um tempo novo, algo novo do Senhor, que o teu fogo venha nos consumir, que o Senhor venha nos encher da tua graça, da tua presença, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu não sou aquela pregadora que
tem ali muito conhecimento da Bíblia, cursos de teologia. Não tenho. Eu ainda sou vintage que nem meu pastor. Não parece. Mas eu ainda oro e jejuo para Deus trazer a palavra que Ele quer falar com a tua igreja. E essa noite o Senhor fala com a igreja. Fala para eles clamarem. Fala para eles clamarem. Porque eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Clama que o Senhor entra na tua causa, na tua necessidade. Ele abre portas que não existem. Ele fala com quem você não pode falar. Ele cura, muda diagnóstico. Ele trata as tuas finanças. Recentemente eu tive uma causa trabalhista. E todos falavam assim: a causa trabalhista todo mundo ganha. Mas eu não queria saber de todo mundo. Eu queria saber do que o Senhor falava comigo. E eu busquei o Senhor. E o Senhor me deu vitória. A graça do Senhor entrou naquela sala de audiência, a ponto do advogado que estava advogando a minha causa, ele falar assim: olha, o Senhor trabalhou aí, hein? O Senhor trabalhou na tua causa. Essa é a glória do Senhor. As pessoas reconhecer quem Ele é, o que Ele pode. E o Senhor vai fazer isso através da tua vida. E vai fazer isso na tua vida. As pessoas vão ver a glória do Senhor sobre a tua vida. As pessoas vão ver a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre as suas dores, as suas causas. Coloca toda a sua bagagem no altar do Senhor, como oferta. Clama a Ele. Ele vai te responder de forma extraordinária. Ele vai te responder.